São Paulo, 1987, bairro de Higienópolis. O ar da manhã paulistana, ainda frio e úmido de garoa, cheirava a café forte e asfalto molhado. O ronco grave do Opala diplomata preto de Marcelo Menezes deslizava pela Avenida Angélica, espelhando nas janelas escuras o cinza imponente dos prédios antigos. Marcelo, com seus 40 e poucos anos, era um arquiteto renomado, herdeiro de uma construtora que moldara parte do skyline da cidade. Sua vida era uma tapeçaria de luxo e eficiência. Ternos de linho impecáveis, a pontualidade de um relógio suíço e a frieza de quem havia substituído o calor humano pelo sucesso financeiro. No banco do carona, tocava no toca-fitas Pioneer um cassete de Djavan, a voz suave contrastando com a rigidez de seu semblante. O refrão de Oceano era irônico. A vida de Marcelo não tinha maré, apenas a maratona diária entre o escritório na Faria Lima e a mansão vazia no Morumbi. Ele era milionário, respeitado e terrivelmente só. A perda da esposa, Sônia, numa complicação de saúde 5 anos antes, tinha fechado uma porta em sua alma que ele não tinha mais coragem de tentar abrir. Seus dias eram regidos pelo medo de sentir, de reviver a dor, de quebrar a perfeita armadura de indiferença que construíra. Naquela manhã de segunda-feira, a rotina foi quebrada. Parado num semáforo perto da Praça Buenos Aires, enquanto a melodia de Djavan preenchia o carro, seu olhar cruzou a calçada. E lá estava ela, Cláudia. Ela não era mais do que uma silhueta desgastada contra a luz da manhã, aninhada sob o toldo de uma padaria fechada. Tinha talvez 20 e poucos anos, e a pobreza a cobria como um xale. Ao seu lado, embrulhado em um cobertor puído, dormia um garoto que não devia ter mais que 3 ou 4 anos. O menino de cabelos cor de palha tinha um rosto limpo, contrastando com o desalento ao seu redor. Cláudia tentava acender um fogareiro a álcool improvisado, mas o vento frio da rua o apagava. Seus olhos, grandes e castanhos, eram de uma beleza que a sujeira e a desolação não conseguiam apagar. Eles eram o retrato da vulnerabilidade. Marcelo a observou, incomodado. Era um incômodo que ia além da repulsa superficial que a classe alta paulistana tinha pela miséria alheia. Era uma fisgada no peito, um lembrete incômodo da fragilidade da vida, algo que ele tentava esquecer na opulência de sua bolha. A cena era um contraste visual gritante entre seu Opala preto lustroso e o pequeno núcleo de desamparo na calçada. O semáforo abriu e a buzina impaciente de um Monza branco atrás dele o trouxe de volta à realidade. Ele acelerou, mas o rosto de Cláudia e o do menino ficaram gravados na sua mente. Não era a primeira vez que via a miséria, mas era a primeira vez que parecia tão íntima, tão pessoal. Ao longo da semana, a imagem o perseguiu. No escritório, em reuniões sobre empreendimentos milionários, ele pensava no fogareiro que não acendia. Em casa, no silêncio de sua sala de estar, onde o telefone de disco tocava poucas vezes, ele se perguntava onde eles estariam dormindo. Ele tentou justificar a obsessão como um mero incômodo social, um problema a ser resolvido. Na sexta-feira, o Opala de Marcelo, contrariando a rota de seu motorista, Antônio desviou. Antônio, pare o carro na Avenida Paulista, perto da praça. Eu volto a pé, disse ele, a voz inesperadamente tensa. Antônio o olhou com a sobrancelha arqueada, mas obedeceu. Marcelo andou algumas quadras, o frio se intensificando com a proximidade do final de tarde. Ele a encontrou no mesmo lugar. Cláudia estava acordada. O filho, ele soube depois que se chamava Leandro, brincava com um boneco de pano que ela havia costurado. Ela estava tentando desenrolar um nó em uma sacola de plástico que parecia conter o jantar. A tristeza pairava sobre eles como uma névoa. Ele parou a uma distância respeitosa. O cheiro de gasolina e fumaça da cidade era pontuado pelo cheiro agridoce do lixo próximo. Ele levou a mão ao bolso interno do blazer de lã, tirou a carteira de couro e hesitou. Dar dinheiro parecia pouco. Um insulto à dor que ele via em seus olhos. Finalmente ele deu um passo à frente. Moça. Sua voz soou mais rouca do que pretendia. Cláudia ergueu a cabeça, assustada, abraçando Leandro de imediato. Havia medo em seu olhar,
O medo da rua, da indiferença, do perigo. Sou Marcelo. Eu a vi aqui na segunda-feira, ele disse, tentando soar gentil, mas sua voz estava enferrujada pela falta de uso em conversas genuínas. Eu queria saber se posso te ajudar de alguma forma. Cláudia o estudou. Ela estava acostumada a ser ignorada ou a ser alvo de olhares de desprezo. Aquele homem de terno, de sapato impecável, parecia deslocado, quase uma miragem. Não precisamos de nada, senhor, ela respondeu, a voz surpreendentemente suave, com um leve sotaque do interior. A dignidade em sua resposta o atingiu mais forte do que qualquer súplica. Eu sei que parece estranho, Marcelo insistiu, sentindo-se um intruso. Ele abaixou-se um pouco, tentando diminuir a distância social. Meu nome é Marcelo Menezes. Eu tenho uma casa grande demais, uma vida grande demais e pouca utilidade para isso tudo. Ele respirou fundo. Eu não quero lhe dar esmola. Quero lhe dar um teto e um trabalho, se você aceitar, pelo seu filho. Leandro o olhou com a curiosidade pura da infância. O rosto de Cláudia estava em conflito. Esperança e incredulidade lutavam em seus olhos. A desconfiança era sua única proteção na rua. O que o senhor quer em troca? A pergunta dela era direta, instintiva. Marcelo sorriu de canto, um movimento que ele não fazia havia muito tempo. Era um sorriso melancólico. Eu quero a minha paz de volta, Cláudia. E talvez a chance de ser útil de novo. Minha casa precisa de alguém para cuidar dela. Cozinhar, limpar. Eu a ajudaria a recomeçar, conseguir um lugar decente, um futuro para o Leandro. Eu não sou um santo, moça. Sou um homem quebrado tentando consertar algo, nem que seja o destino de vocês. A honestidade brutal e desarmante de Marcelo era mais convincente do que qualquer oferta de dinheiro. Ele estava oferecendo mais que um teto. Estava oferecendo uma ponte para fora do abismo, uma chance de dignidade. Cláudia olhou para Leandro, que sorriu para o homem do terno. Aquele sorriso infantil, puro e desavisado, quebrou a resistência dela. O desespero pela segurança de seu filho era maior que o medo do desconhecido. Onde fica sua casa, senhor Marcelo? Marcelo sentiu um alívio súbito e inesperado. Era o primeiro passo para fora de seu próprio cárcere emocional. Fica no Morumbi, vamos. Antônio está me esperando. Se me der a honra, podemos ir de Opala. Enquanto o Opala diplomata negro se afastava da calçada, engolindo a escuridão crescente da cidade com a força de seu motor, a fita de Djavan no toca-fitas chegava ao final. Cláudia e Leandro estavam no banco de trás. Leandro dormia, e Cláudia observava as luzes de São Paulo passarem, com a mão apertando o boneco de pano. Marcelo olhou pelo retrovisor e viu nos olhos dela, pela primeira vez, não o desespero, mas uma pequena chama de esperança. Era 1987. No Brasil da Nova República, entre a euforia da redemocratização e a sombra da inflação, duas almas solitárias, separadas por um abismo social, iniciavam uma jornada improvável. Ele, o milionário frio, e ela, a mãe solteira na rua, estavam unidos pelo fio tênue do destino e pela necessidade de salvação mútua. A estrada escura subia ao Morumbi. Marcelo, pela primeira vez em anos, não sentia o peso do silêncio de sua própria solidão. A melodia nostálgica que tocava agora em sua mente era de Roupa Nova, lembrando-o de que o amanhã era um tempo a ser construído, não temido. Ele não sabia, mas ao tentar resgatar Cláudia e Leandro, ele havia resgatado a si mesmo. O primeiro capítulo de sua nova vida havia começado. O casarão no Morumbi era um templo de silêncio e mármore. O impacto da chegada de Cláudia e Leandro à mansão de Marcelo foi sísmico. Antônio, o motorista, observava tudo com a discrição treinada de quem via a excentricidade dos patrões sem julgamento. Dona Márcia, a governanta, uma mulher sisuda e de feições duras, não foi tão reservada. Seu olhar para Cláudia, e principalmente para o garoto, era de puro preconceito. O senhor tem certeza disso, doutor Marcelo? Uma moça se da rua? E a criança? E se roubarem algo? Perguntou Márcia na cozinha, que cheirava a cera de móveis antigos
e um toque de bolinhos de chuva que ela fazia para o patrão. Tenho certeza, Márcia. Ela fará o trabalho e o garoto ficará na ala de serviço. Arranje um quarto para ela e roupas decentes. A partir de hoje, ela é funcionária da casa com todos os direitos. E se algum objeto sumir, eu sei quem procurar. Não insinue coisas, Márcia. Marcelo respondeu com uma firmeza que dissipou qualquer réplica. Cláudia e Leandro foram instalados em um pequeno, mas limpo, quarto ao lado da lavanderia. Para ela, era um palácio. Água quente, uma cama macia e, acima de tudo, segurança para o filho. Ela não podia se dar ao luxo de se sentir ofendida pela frieza da governanta. Sua prioridade era a estabilidade de Leandro. Os dias se seguiram em um ritmo de adaptação difícil. Cláudia era humilde, mas trabalhadora e muito organizada. Limpava, passava e, surpreendentemente, cozinhava como uma deusa. Seus pratos, simples mas saborosos, um arroz com feijão cremoso, bife acebolado e batata frita, um bolo de fubá que cheirava a casa de avó. Era um contraste bem-vindo ao buffet frio e caro que Marcelo costumava pedir. Aos poucos, a convivência entre Marcelo e Cláudia se tornava a dança lenta do afeto. Ele, o patrão distante, começou a se demorar mais na cozinha. Atraído pelo cheiro do café coado na hora e pela visão de Leandro brincando com um carrinho de madeira que Marcelo havia mandado comprar. Uma noite, Marcelo a encontrou na varanda, olhando para a São Paulo iluminada que se estendia abaixo. Ela estava ouvindo música em um Walkman, fones grandes cobrindo suas orelhas. — O que está ouvindo, Cláudia? Ela tirou os fones assustada. — Ai, desculpa, Dr. Marcelo. É Legião Urbana. Eduardo e Mônica. Ela sorriu levemente. Lembro-me do meu irmão. Ele me deu essa fita cassete antes de ir embora. Seu passado. Ele começou hesitante. Se você quiser falar sobre ele... Cláudia olhou para a cidade. Meu passado está escrito nas ruas, Dr. Marcelo. Eu não nasci na rua, vim de Campinas, do interior. Minha família era pobre, mas honesta. Engravidei cedo, de um rapaz que prometeu o mundo e sumiu. Meu pai me expulsou de casa. Filha de rapariga e neto bastardo, ele disse. O preconceito, Dr. Marcelo. Ele tem o mesmo cheiro na rua e nas casas chiques. É só mais bem disfarçado aqui. A voz dela não tinha raiva, apenas uma tristeza profunda. O relato a atingiu. Marcelo entendia a dor do abandono, embora em um contexto diferente. Ele se lembrou da última briga com o pai, anos antes, sobre a sucessão na empresa. A frieza cortante das palavras que nunca foram desfeitas antes da morte. O preconceito, Cláudia, é o medo de se sujar com a vida do outro. Eu tenho medo de outras coisas, ele confessou, olhando para o vazio. Eu perdi minha esposa. Não suportei a dor. Construí essa casa como um mausoléu para minha solidão. Você e Leandro, vocês são o primeiro barulho de vida que entra aqui em anos. O ruído do Leandro batendo o carrinho na sala de jantar me irritou na primeira vez. Hoje me faz companhia. A vulnerabilidade dele a surpreendeu. O milionário frio estava se despindo de sua armadura. O elo entre eles se aprofundava através dos gestos de bondade. Marcelo arranjou um jardim de flores para Cláudia cuidar, vendo-a transformar a terra seca em um pequeno oásis de margaridas e hibiscos. Ele passou a sentar-se na escada da área de serviço para ver Leandro desenhar enquanto Cláudia trabalhava, e chegou a ler para o menino o livro A Casa da Madrinha, de Lígia Bojunga, a voz grave encontrando um tom suave que ele não sabia que existia. O conflito, no entanto, veio com a proximidade. Dona Márcia, movida por inveja e um profundo sentido de ordem social que via ser rompida, começou a criar problemas. Inventava que Cláudia era lenta, que Leandro havia quebrado uma escultura de porcelana, que a comida dela era simples demais para o paladar refinado de Marcelo. O ponto de ruptura veio quando Marcelo preparava um jantar para um investidor americano. Cláudia havia preparado um peixe assado com temperos nordestinos que cheirava divinamente. Márcia, no meio do jantar, sussurrou para o investidor. A cozinheira é a moça de rua que o Dr. Marcelo pegou. Ela tem um filho bastardo. Cuidado onde pisa!
O investidor ficou visivelmente desconfortável. Marcelo, ouvindo o sussurro, ficou lívido. Ele se levantou, a raiva fria e controlada fazendo seu corpo tremer. Márcia, na minha casa eu não tolero maledicência, e menos ainda preconceito. A Cláudia é a funcionária mais honesta e talentosa que já tive, e ela não veio da rua. Ela veio de uma situação de vida difícil, que felizmente eu pude ajudar a reverter. Ela e o Leandro são bem-vindos aqui. E você? Você está demitida. O choque na mesa era palpável. Márcia explodiu em lágrimas e indignação, mas Marcelo a conduziu para fora com uma dignidade implacável. Após a partida de Márcia, o silêncio pairou. Cláudia estava encolhida na cozinha, as mãos trêmulas. Eu sinto muito, Dr. Marcelo. Por minha causa, o senhor teve que fazer isso. Marcelo Menezes caminhou até ela. O cheiro de peixe e especiarias no ar. Ele não usava a voz de patrão, mas a de um homem que estava descobrindo sentimentos enterrados. Não sinto nada, Cláudia. Eu senti vergonha do preconceito. Você me ensinou a diferença entre caridade e compaixão. E eu não aguento mais a solidão. Quando você e Leandro estão por perto, parece que o sol da manhã entra na minha casa de pedra. Você me faz lembrar de como era sentir. Ele não terminou a frase. O olhar dele estava fixo no dela. A distância social e emocional havia sido reduzida a nada. O ar na cozinha parecia eletrificado, carregado de sentimentos reprimidos e de uma atração improvável. Cláudia, a moça da rua, e Marcelo, o magnata da cidade. Na vitrola antiga da sala, que Marcelo mal usava, ele havia colocado um vinil de Roberto Carlos que pertencia à falecida esposa. A agulha tocava a canção Detalhes, em um volume baixo, a voz romântica de Roberto ecoando suavemente. Cláudia, com as lágrimas nos olhos, disse: "O senhor me deu minha vida de volta, Dr. Marcelo. Me deu a chance de olhar o Leandro nos olhos e dizer que seremos felizes. O senhor é um anjo." "Não sou um anjo, Cláudia," ele respondeu aproximando-se. "Sou apenas um homem que está cansado de viver no cinza. Eu preciso de cor, preciso de você, e da sua simplicidade, e do sorriso do seu filho." Ele estendeu a mão, o gesto de um homem que pedia permissão para sentir. Ela segurou sua mão e o toque foi o gatilho. Não era mais patrão e empregada, mas dois seres humanos que se encontravam na vulnerabilidade de seus corações. Naquela noite, sob o céu estrelado do Morumbi, ao som nostálgico de um vinil de Roberto Carlos, eles não precisaram de palavras. O amor improvável, nascido da empatia e da dor compartilhada, havia finalmente quebrado a barreira do preconceito e da classe social. O peso do passado estava sendo substituído pela leveza da esperança. O amor entre Marcelo e Cláudia não foi uma explosão, mas uma melodia que crescia em intensidade, como o crescendo de uma orquestra. Ele era o porto seguro, a estabilidade, e ela era a cor, o calor, a razão. Leandro, o pequeno elo, floresceu. Ele chamava Marcelo de tio Cado, e o arquiteto, antes reservado, descobriu a alegria simples de empinar pipa no jardim com o garoto, de comer doce de leite escondido na cozinha e de ouvir as histórias imaginárias de um menino que agora conhecia a segurança. 2 anos se passaram. Era 1989. O Brasil estava à beira de uma eleição histórica, e Marcelo e Cláudia haviam consolidado seu relacionamento, embora ainda vivessem sob olhares de julgamento na alta sociedade paulistana. Nos jornais de fofoca, a história do milionário que trocou a elite pela moça da favela era manchete. Os telefones de disco da casa de Marcelo tocavam com fofocas e advertências dos amigos de sua antiga vida, mas ele ignorava. A paz que ele havia encontrado era mais valiosa que a aprovação social. O clímax emocional da história chegou em um verão na pequena cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, para onde Marcelo os levou em seu Fusca 1500 bege, um carro antigo que ele mantinha por nostalgia, deixando o Opala na garagem. Ele queria mostrar a Cláudia a beleza do Brasil que ele amava, longe do concreto de São Paulo. Guaratuba era um refúgio simples. Eles alugaram uma casa modesta na praia. O cheiro de maresia, peixe fresco e protetor solar barato pairava no ar. Naquela noite, sentados na areia, observando a maré baixa, Leandro dormindo no colo de Cláudia,
Marcelo a olhou com uma ternura que ela jamais imaginara em um homem. Cláudia, tenho uma confissão a fazer. Não tenho mais medo de viver, de sentir, e devo isso a você. Antes de você, eu era uma máquina de fazer dinheiro, um fantasma na minha própria casa. Você me ensinou o que é a humildade e a compaixão, não com palavras, mas com a sua vida. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Era um anel de noivado. Uma joia simples, mas brilhante, diferente das opulências que ele podia comprar. Eu te amo, Cláudia. Não me importo com o que dizem ou com a diferença de nossas vidas. Você é minha vida agora. Casa comigo. Dê a mim a chance de ser o pai de Leandro, de construir a vida que você merece. As lágrimas desceram pelo rosto de Cláudia, salgadas pelo ar do mar. Ela se lembrou de seu pai, de seu abandono, da fome, da solidão. E agora o homem que ela amava, o homem que a salvou da rua, estava ajoelhado na areia. Marcelo, sim, eu caso com você. Mas, e o Leandro? Você sabe o que ele significa para mim? Ele tem o nome do pai biológico na certidão. E se você se arrepender? O momento de dúvida e medo de Cláudia era a última barreira. O passado, com sua dor e sua vulnerabilidade, a assombrava. Marcelo segurou seu rosto. O que está escrito no papel não importa. O amor faz a família. Eu te amo, Cláudia. Te amo o Leandro. Eu já iniciei o processo de adoção dele legalmente e em segredo. Ele será meu filho em nome e coração. Eu serei o pai que ele merece. Juro por Sônia. Meu amor, o perdão do passado se conquista construindo um futuro. E nosso futuro começa agora. O abraço foi a celebração de duas almas que se encontraram no meio da tempestade. O som das ondas quebrando era a trilha sonora do novo compromisso. O pôr do sol alaranjado do litoral, um espetáculo cinematográfico, pintou o céu com cores vibrantes, contrastando com o cinza que dominava a vida de Marcelo antes. De volta a São Paulo, o casamento foi simples, no jardim da mansão, em uma tarde ensolarada. A cerimônia foi apenas para Antônio, o motorista, e algumas poucas pessoas que não se importavam com a origem de Cláudia, mas com a felicidade de Marcelo. Na festa, Marcelo dançou com Cláudia. A melodia era de Djavan, a mesma que tocava no toca-fitas naquele primeiro dia, mas agora com um significado completamente diferente. O final feliz era a imagem de Marcelo Menezes, o magnata frio, de joelhos, ensinando Leandro a amarrar o cadarço na grama, sob o olhar amoroso de Cláudia. A mansão no Morumbi não era mais um mausoléu, mas um lar, cheio de risos, do cheiro de comida caseira e do calor humano. O resgate da manhã foi a redenção de Marcelo. Ele vendeu a grande construtora e montou uma ONG para ajudar famílias em situação de rua no bairro de Santa Luzia, no interior de São Paulo, usando a experiência de Cláudia e seu conhecimento de arquitetura para construir casas populares dignas e centros de acolhimento. Cláudia se tornou a diretora do projeto, sua experiência de vida a maior qualificação. A moral da história ecoava no novo Brasil que se abria. A bondade não conhece classe social. O amor não se importa com a conta bancária. E a fé na humanidade é o maior projeto de construção que alguém pode empreender. Aos domingos, eles costumavam ir à padaria perto da Praça Buenos Aires, onde se conheceram, não por tristeza, mas para lembrar o passado e celebrar o presente. Eles estacionavam o Fusca, e Marcelo, agora um homem de coração aberto e sorriso fácil, comprava pão de queijo e um pudim de leite para Leandro, que o chamava de pai. A última cena é de Cláudia e Marcelo, sentados na calçada do mesmo lugar, anos depois. Cláudia está lendo uma carta de uma das famílias que eles ajudaram. Uma carta simples, escrita à mão, agradecendo pela esperança. A vida é engraçada, não é, meu amor? Disse Cláudia, aninhada no ombro de Marcelo. A gente achava que não tinha nada, mas a gente tinha tudo, a chance de se reerguer e de amar. Marcelo segurou a mão dela, o anel brilhando ao sol. Ele olhou para o céu de São Paulo, que já não era cinza para ele, mas azul claro, cheio de possibilidades. A gente precisava um do outro, Cláudia. A gente foi o resgate da manhã um do outro.
O Fusca bege, polido e nostálgico, esperava na rua. O carro simples, o motor silencioso, simbolizava a nova vida deles, sem o luxo excessivo, mas com a plenitude da felicidade verdadeira, conquistada com compaixão, coragem e o amor mais improvável de todos. O Brasil dos anos 90, com suas contradições e sua esperança, testemunhava um amor que superou todas as barreiras. E o público emocionado tinha a certeza de que a bondade, no fim, sempre encontra o caminho de casa. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.